Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que clicam no dedinho de joinha e também todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por cada um de vocês. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Marisa de Oliveira Sequini, ela está completando mais um ano de vida. Que tu a abençoes e que esta data se repita por muitos e muitos anos. Também Lucinei Ferreira Alves é de Parecis, em Rondônia. Rosângela Lobato é de Natal, no Rio Grande do Norte. Vera Lúcia, de Manaus. Manuel Messias é de Vila do Café, lá na Bahia. Também o Isaías, irmão do Manuel. Maria das Dores Moreira é de Parecis, em Rondônia. E Maria de Lourdes Almeida é de Recife, no Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. E iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelo momento que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e também colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, a Marisa, que está aniversariando hoje, todos os demais aniversariantes de hoje que acompanham os nossos estudos, que Tu os abençoes. E também os nossos irmãos que estão estudando conosco, não importa onde quer que eles estejam, que também recebam a unção do Teu Espírito Santo e sintam o desejo de estarem sempre mais próximos de Ti, através da palavra e da oração. Abençoa todos aqueles que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao estudo desta semana. Ontem nós falamos que Deus, Ele deu um sinal para o rei Acaz, já que o rei não queria pedir um sinal, e Deus disse, você pode me pedir qualquer coisa no céu e na terra, mas ele disse, não, eu não vou incomodar o Senhor. Vocês se lembram, né? Está aqui Isaías capítulo 7. Eu não vou incomodar o Senhor. E por quê? Porque ele estava de olho lá no rei da Assíria, que ele estava fazendo aliança com eles e buscando soluções humanas para problemas que somente Deus poderia resolver. E então Deus disse, bom, eu vou te dar um sinal. E então, aqui em Isaías capítulo 7, no verso 14, diz, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui estava então a promessa em Isaías de que Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, nascido de uma virgem. Foi um milagre da encarnação. E somente na eternidade nós vamos entender este milagre, esse mistério que aconteceu do Espírito Santo gerar em Maria o Filho de Deus. Somente na eternidade. Mas quando Isaías fez essa promessa que Deus deu através do profeta Isaías, demorou ainda cerca de 700 anos para Jesus nascer. É muito tempo, não é mesmo, irmãos? 700 anos. Já havia morrido Acaz e outros reis, e o povo, daquela época morreu todo mundo, nasceu, morreu. Enfim, foram muitas gerações que passaram, 700 anos. É como nós temos a promessa que Jesus fez de que Ele vai voltar, e muitas pessoas acham que está demorando, Já tem 2000 anos que Jesus prometeu e ainda não voltou. Mas nós não vivemos 2000 anos, nós vivemos 50, 60, 70 anos, não é mesmo? E Jesus vai voltar. Não importa, a promessa vai se cumprir, assim como Ele prometeu. Emanuel, Deus conosco, e cerca de 700 anos depois Jesus nasceu, vindo à plenitude do tempo, diz Gálatas capítulo 4, verso 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E então, a promessa ela vai se cumprir. Jesus ele vai voltar, assim como ele veio, ele nasceu, ele viveu, morreu, ressuscitou, foi para os céus, ele vai voltar.
Agora, interessante, amigos e irmãos, que nós encontramos na Bíblia vários exemplos de que Deus está sempre conosco, Deus está sempre com aqueles que o temem. Nós conhecemos, por exemplo, Jacó. Jacó ele estava fugindo de casa porque o seu irmão queria matá-lo e Deus se apresentou a Jacó através de um sonho e disse: olha, eu estou com você. Temos também o exemplo de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Deus não evitou que ele fosse lançado na cova dos leões, mas Deus estava lá, dentro da cova dos leões, com Daniel, fechou a boca dos leões. Quando os 3 companheiros de Daniel também foram lançados na fornalha, Deus não evitou que eles fossem lançados na fornalha, Deus entrou na fornalha com eles. Então, irmãos, esta é a promessa que nós temos, de que Deus, Ele está conosco. Agora, muitas pessoas pensam que Deus não está vendo a situação que está passando, o problema, a necessidade, pensa que Deus abandonou, mas é possível, amigos e irmãos, que nós é que temos nos afastado de Deus. É possível que nós não temos comunhão com Deus através de estudos da Bíblia, através da oração. É possível que nós é que estamos distantes do Senhor, estamos apegados a coisas materiais, colocamos o nosso coração em novelas, em filmes, em músicas mundanas, enfim, todas essas coisas ocupam o primeiro lugar em nossa mente, em nosso coração, e aí Jesus não tem lugar. E aí quando nós passamos por um momento difícil, uma situação difícil, aí nós falamos: Deus me abandonou, eu estou sozinho. Não, irmãos, Deus ele nunca, jamais abandona. Vocês se lembram quando Adão pecou? Adão e Eva, Deus foi atrás dele. Adão, onde estás? Deus não abandona. Quando Acás estava indo para fazer aliança com o rei da Assíria, Deus mandou Isaías lá onde Acás estava. E Deus disse: olha, você vai encontrar ele lá no aqueduto. E Isaías foi e lá encontrou Acás e falou com Acás a mensagem que Deus estava mandando, mas Acás rejeitou, Acás endureceu o coração e não aceitou. Como nós já falamos aqui esta semana, Acás ele foi um ímpio rei. Ele não foi bom para o povo de Israel na questão espiritual. Ele não tinha comunhão com Deus, ele sacrificava os próprios filhos a ídolos, a Moloque, queimados. Vejam que situação que chega um líder de uma nação, um líder espiritual. E então, irmãos, nós precisamos refletir como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Se nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dele, tendo relacionamento com ele diário através de estudos, de oração. E então, quando vier alguma tempestade em nossa vida, ou algum deserto, algum vale, né? Nós estamos lá embaixo, estamos nos sentindo fracassados, derrotados, nós vamos nos sentir fortes mesmo nessa situação, porque nós temos Deus como nosso amigo, nosso companheiro. É essa a diferença. Daqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, passam, como eu disse essa semana, pelo vale da sombra da morte, mas não temem. Por quê? Porque o Senhor está com eles. Quantos dos nossos irmãos têm sofrido nesses últimos dias? Quantos têm perdido familiares, perdido emprego, perdido até família? Mas estão firmes, perdem os bens que têm dentro de casa, vem uma enchente, de repente leva tudo. Sim, irmãos, quando eu e meus irmãos ainda éramos crianças, meu pai faleceu de repente. E muito novo, mamãe nova, com 32 anos, nós crianças. E mamãe, ela se manteve firme, por quê? Porque todos os dias ela e o papai faziam o culto doméstico, estudavam a Bíblia, liam o espírito de profecia.
e nos ensinava as historinhas da escolinha. E aí, de repente, o papai morre. Claro que a mamãe ficou desesperada. E agora, tão jovem, 32 anos, o que eu vou fazer da vida? Mas ela susteve ali a sua fé. Ela nos criou nos caminhos do Senhor. Ela não se casou novamente pensando em nós, no nosso bem-estar e na nossa salvação. Ela não se juntou a outro homem, porque ela dizia assim: eu não vou fazer isso para que os meus filhos não sejam maltratados. E Deus a sustentou, Deus a manteve de pé, firme, até há 3 anos atrás, quando ela faleceu, firme na fé. E eu louvo a Deus pelos pais que eu tive. Meu pai tão jovem faleceu e minha mãe já com 82 anos. Mas por que mamãe permaneceu firme na fé? Porque Deus estava com ela naqueles momentos mais difíceis que ela passou. E ela se manteve firme na fé. Ela não faltou à igreja, nenhum culto ela faltava, estava lá conosco na igreja, mesmo quando perdeu o papai. De repente, na outra semana, a gente já estava junto na igreja, adorando a Deus. Irmãos, todos nós temos lutas, temos problemas. Cada um tem uma história, mas a nossa história poderá ter um fim junto com Cristo, se nós caminharmos com Ele dia a dia e termos a certeza de que o Emanuel, o Deus conosco, Ele não só esteve com os homens do passado, mas também está conosco hoje e estará até o dia da sua volta. Que Deus, amigos e irmãos, nos ajude a nos mantermos confiantes neste Deus que não nos abandona e que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã dando o fechamento então do estudo desta semana. Lembremos-nos que Deus nos disse: eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.